Boa noite a todos. É só para avisar que nós estamos esperando alguns minutos, porque o nosso novel acadêmico está sendo entrevistado no momento. Assim que terminar, nós começaremos a cerimônia. Ok? Obrigada e desculpem o atraso. Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e os senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Eduardo Benchimol Saad como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira de número 55.
Agora, a primeira coisa a fazer é fazer a composição da mesa e eu gostaria de chamar inicialmente o nosso ex-presidente Rubem Belfort. Por favor, acadêmico Rubem Belfort. Boa noite, senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados. Damos sequência à composição da mesa convidada, com o príncipe Dom João de Orleans e Bragança, representando a família real brasileira. Ministro Bernardo Cabral, benemérito da Academia Nacional de Medicina. Dr. Marcelo Assad, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, SOCERJ. Dr. Denilson Albuquerque, representando a diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. Dr. Alexandro Alves Fagundes, presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. Mauro Paes Leme, diretor do Instituto de Cardiologia Edson Saad, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Luiz Paulo Correia de Arrocha, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. Dr. Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu gostaria de solicitar agora ao nosso secretário-geral que fizesse a leitura das mensagens, se houver alguma. Não? Bom, então agora vamos dar início à cerimônia propriamente dita e a primeira coisa a fazer é designar a comissão de honra para conduzir o novel acadêmico ao recinto. E esta comissão de honra é formada pelos acadêmicos Jaime Brandão de Marcilac, José Galvão Alves, Antônio Egídio Nardi, Fábio Jatene, Walter Zin e Maurício Magalhães Costa. Por favor.
Solicito que todos fiquem em posição de respeito para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Por favor. Ipiranga, margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eu convido o professor Eduardo Benchimol Saad para se dirigir à mesa para prestar o seu juramento acadêmico. Por favor. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Ouvi o seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina,
eleita pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento interno desta academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja muito bem-vindo, acadêmico Eduardo Saad. Eu convido o acadêmico emérito Mário Barreto Correia Lima para entregar o diploma ao nosso novel acadêmico. Nós vamos descer para que fique mais fácil. Tenho o prazer de convidar o acadêmico Cláudio Buarque Benchimol, que vai saudar o novo membro titular em nome da academia. Senhora Presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica professora Eliette Busquelar, distinguidas autoridades que compõem a mesa diretora dessa cerimônia, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, professor Mário Barreto Correia Lima, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, gostaria de agradecer à presidente da Academia Nacional de Medicina a indicação para fazer o discurso de apresentação do novo acadêmico Eduardo Benchimol Saad. É dos ritos e também dos costumes que um acadêmico mais andado nesta quadra da vida pronuncia a oração gratulatória que apresente o empossado e que traceje em grandes linhas os seus contornos, sem fazer exceder a moldura, antes engendrá-lo com justiça, que por sempre o fiz com afeto. Mas da maneira de Grasset, falando de Pasteur, não tentarei o esforço impossível de dar ao elogio uma forma nova. Vou ler um discurso do meu pai, o acadêmico Arão Boulamarque Benchimol, para a ninfa da minha turma, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que serve para você também, Eduardo. Serei, neste último encontro formal, o expositor informal, mais falando ao que sereis do que ao que sois, mais olhando o mundo para o qual ireis do que o mundo em que hoje vos encontrais, fechando os olhos para as vossas alegrias neste instante e antes sentido os desencantos que poderão surgir na vossa caminhada na profissão que abraçastes com carinho e vocação, para bem servi-la e bem dignificá-la. Não serei, desse modo, aquele que ensina, mas aquele que aconselha, não aquele que transmite conhecimento, mas aquele que alerta, não aquele que louva e aplaude, mas aquele que, às vezes, se faz amargo nos espinhos, que aponta o meio à rosa não despetalada. Não é assim que os pais aos filhos que prezam, porque neles desejam se ver continuados. É de ver que, sim,
razão porque não fujo de assim vos falar, com a flama da vossa inteligência e de vosso entusiasmo, saís para um mundo em que a dúvida se sobrepõe à certeza, em que as indecisões se sobrepõem à coragem das afirmações, fazendo com que os homens, atemorizados pela intranquilidade, mais cuidem do imediato do que meditar primeiro para em seguida agir. A saudação da posse do acadêmico Eduardo Edson Saad em 1993, seu pai, foi feita pelo acadêmico Arão Bulamar Benchimol, avô e meu pai. Seu avô, e na minha posse, o professor Edson Saad me recebeu na entrada na Academia de Medicina. Como nossas vidas estão juntas e misturadas. Hoje, o céu está em festa, pois seu pai, professor Edson Saad, e seu avô, professor Arão Benchimol, vendo você, Eduardo Benchimol Saad, transpor o pórtico desta academia. Você será a quarta geração dos Benchimol Saad a fazer parte do seu quadro seleto. Aprendi com eles a arte de ser fiel às minhas ideias, defendê-las a todo custo, porém sem deixar de lado a fidalguia. A minha admiração deles como médicos e amigos sempre estará na minha mente. Aprendi também que querer é poder, tornando-se por vezes necessário fazer o impossível para realizar uma tarefa, cumprir as obrigações acima de qualquer fato ou acontecimento. Meu pai e o Edson me passaram em apreciar o prazer e a nobreza de lidar com os jovens, particularmente filhos e sobrinhos. Eduardo, agora com apenas 52 anos, você teve a possibilidade de trabalhar, aprender e se tornar o homem que você que é hoje e com os conselhos e virtudes de seu pai. Eu tive a possibilidade dupla de conseguir a mesma coisa com os conselhos e ensinamentos do meu pai e também do meu irmão, professor Saad, que sempre me apoiou com seus conselhos e atos durante a minha vida. Seu pai me recebeu na Academia Nacional de Medicina há cerca de 26 anos e quis o destino que eu fosse o acadêmico que eu recebesse. Me sinto bastante honrado e muito feliz com essa tarefa. Convivo com você, Dudu, há longos anos e acompanhei a sua vida e pude observar seus métodos, ideias, escala de valores e afetos e posso assinar embaixo, e sempre são pautados em níveis muito elevados. Sua formação médica foi por mim acompanhada muito de perto, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na residência médica no Hospital Clementino Fraga Filho, onde você foi reconhecido por todos os seus tutores pelas suas atitudes e interesse em aprender. Na Cleveland Clinic, você se destacou também como um dos melhores fellows, tendo sido considerado por seu mentor um médico brilhante. Lá, você adquiriu uma educação médica e habilidades inestimáveis que moldaram sua carreira. Seu pai, na Cleveland Clinic, foi o Dr. Natali, que tem verdadeira admiração por esse seu brilhante pupilo. Galgou postos nos hospitais procardíacos, Samaritano, Popstar, e principalmente quando foi convidado para ser professor visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua produção científica é impressionante, com diversos capítulos de livros, 84 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, participações em sociedades médicas e em congressos no Brasil e no exterior. Entre seus mentores, seu pai foi um dos grandes exigentes mestres, que passando a leveza no tratamento dos pacientes e o rigor nas suas intervenções médicas, sempre pautando em ética e amor. Sempre sendo o mais amantíssimo dos pais, seu pai jamais cedeu ao comodismo ou à conveniência, se não ouviu finalmente os seus princípios e seu dever. Somos imortais na memória das gerações, já que mortais somos todos nós, terrivelmente frágeis, e nós só o sutil separa a glória absoluta da miséria total. Eduardo, receba a investitura acadêmica com imenso júbilo, com muito orgulho, mas cônscio da sua absoluta transitoriedade na vastidão determinada do tempo. Voláteis como as glórias do mundo, mas que amenizam o caminho que dobra deste universo, o promontório e barra dentro da eternidade. Eduardo, para diante, John Fitzgerald Kennedy, presidente americano, indaga o que pode fazer pela academia e não o que a academia pode fazer por você.
Você sucederá na academia, na cadeira 55, patrono José Otávio de Freitas, ao professor Mário Barreto Corrêa Lima, prestigiado clínico, renomado professor universitário e de uma cortesia ímpar. Professor, minhas saudações e meus agradecimentos. Você tem uma linda família, com sua esposa Cíntia e 2 filhos, Henrique e Guilherme, que sem esse apoio familiar, você não teria galgado todas as suas conquistas pessoais e médicas. Seus irmãos Marcelo, no mercado financeiro, e Serginho, na IBM, onde ocupa cargos de elevados de direção, são também ímpares nas suas ações e com sucesso na vida profissional. Sua mãe, uma grande mulher, esposa, e sempre em cima dos seus 3 filhos, também tem uma grande parcela na sua educação e nos seus conselhos, e na modelagem do seu caráter. Tenho saudade dos almoços de domingos, em Santa Teresa, de onde saímos para os jogos do nosso amado Fluminense. A condição única de se ir para o Maracanã era se tornar torcedor do Fluminense. Chantagem, talvez, era a necessidade de criar um elo em nossa família, apesar do Edson, seu pai, ser Flamengo, porém torcedor dos seus filhos e de mim, seu irmão mais novo. Dê-se completo aos teus filhos, aos teus enfermos, à tua profissão, aos teus alunos, aos que os têm desestima, não considere inimigos necessários. Não considere tal sequer que não se cansam do ódio cevado nos propósitos inferiores, da inveja. Antes, peça a Deus força para os perdoar. Não dê as costas aos que ferirem, mas lembre-se dele, ao menos, numa prece. Busca as alturas, alheia-se aos conflitos do mundo, que só nas alturas vivem os homens sua plenitude de graça. Se te cansares um dia, descanse se necessário, mas não desista. Lembre, um passo a mais e conquistará a taça da vitória. Mas, para o fim, longas andanças de vida cumprida. Para terminar, gostaria de citar um trecho de Catulo da Paixão Cearense. O que é belo é sempre novo. É ver o filho do povo lutar, crescer e subir. Para galgar o galarim da glória, passar ao panteão da história e conquistar o porvir. Eduardo, Dudu, seja bem-vindo à Academia Nacional de Medicina. Agora nós vamos ouvir o discurso do acadêmico Eduardo Saad, discurso de posse do acadêmico Eduardo Saad. Excelentíssima senhora presidente, acadêmica Eliette Busquelar, excelentíssimo senhor secretário-geral, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, excelentíssimo acadêmico senhor presidente, ex-presidente, Rubens Belfort, excelentíssimo acadêmico emérito, professor Dr. Mário Barreto Corrêa Lima, excelentíssimos acadêmicos e seus familiares, autoridades componentes da mesa diretora, senhoras e senhores convidados, funcionários desta casa, Cíntia, Henrique, Guilherme, minha esposa e meus filhos, Mônica, minha mãe, minha família, meus amigos, boa noite a todos. É com grande emoção que me dirijo aos senhores e senhoras nessa ocasião tão significativa, agradecendo por dividirem comigo essa celebração de júbilo. Esse local, esse momento. Hoje me torno oficialmente membro desta instituição, uma casa que tem na medicina a sua missão sagrada. Recordo palavras da consagrada poeta portuguesa Sofia de Mello Breiner. No princípio, a casa foi sagrada, isto é, habitada, não só por homens e por vivos, mas também pelos mortos e pelos deuses. Ao mencionar esta casa, emergem em mim sensações que à primeira vista podem soar paradoxais. Por um lado, a solidez de uma instituição que se impõe como referência incontestável no campo da ciência e no seio da sociedade.
Por outro, o calor humano, o acolhimento e a afetividade de um lar familiar. Não são opostos. Aqui mora a excelência, habitam o prestígio, o saber construído ao longo das gerações e repartido com generosidade. Aqui os mestres da medicina se encontram, o pensamento científico se projeta para orientar os rumos da nossa sociedade. Talvez não haja definição mais fiel desta academia. A casa também é um espaço da intimidade, que oferece conforto, alegria e segurança, onde recebemos amigos, partilhamos os afetos e onde estamos integrados a uma linha geracional. Para mim, tais conceitos não se contrapõem. Ao contrário, encontram perfeita harmonia nesta Academia Nacional de Medicina. Nesta casa, sinto as presenças vivas e inspiradoras de meu pai e de meu avô materno. Aqui também está um querido tio, que acaba de me presentear com uma saudação emocionante. Esta é, de fato, uma casa viva, habitada por homens e deuses, como tão poeticamente disse Sofia de Mello Breiner. É verdadeiramente um momento extraordinário para um médico. Nesta tribuna solene, diante dos meus ilustríssimos agora confrades, chegou o tempo de expressar minha plena gratidão. A Academia Nacional de Medicina representa a confluência de saberes. É um espaço de elevada isenção científica, de pureza acadêmica, onde os temas mais relevantes são debatidos com rigor e profundidade. Aqui se cultiva a confiança no diálogo desprovido de qualquer viés, com o propósito maior de promover o progresso da ciência médica e enobrecer a nossa missão, o cuidado com a vida. É também um santuário de afetos, como as raízes de uma árvore robusta, que resiste às tempestades, cresce com a passagem do tempo e que produz incessantemente os melhores frutos. Estendo meus agradecimentos a todos, sem exceção. O rito da candidatura, que nos conduz a um convívio próximo com os luminares desta casa, revelou-se uma experiência profundamente marcante e inspiradora. Em cada visita, abre-se uma porta para o conhecimento e manifesta-se de forma inequívoca a elegância e a cordialidade que distingue cada um dos acadêmicos. Confesso, aliás, que me vi diante de um dilema quando tive de escolher apenas 6 nomes para compor a comissão que me conduziria a este salão. Senti-me, de certo modo, cometendo uma injustiça, pois o acolhimento que recebi foi de tal magnitude que qualquer um dos membros desta academia poderia ter me honrado com sua presença nessa comissão. Meus mais sinceros agradecimentos aos acadêmicos Maurício Magalhães Costa, Antônio Egídio Nardi, José Galvão Alves e Walter Araújo Zin, que há anos me incentivam a trilhar este caminho. Meu emocionado obrigado também aos acadêmicos Jaime Brandão de Marcilac e Fábio Jatene, cuja ternura e acolhimento foram ainda mais intensos do que eu poderia imaginar pelos nossos vínculos afetivos familiares. Esta academia, a qual me junto hoje, também se distingue por sua admirável diversidade etária, promovendo um valioso encontro de gerações. Esse diálogo intergeracional enriquece o presente e alimenta o futuro, estimulando entre os pares uma troca saudável e produtiva. A tradição nesta casa se manifesta em sua face mais construtiva e nobre. A frase do compositor Gustav Mahler é perfeita definição dessa característica. A tradição não é o culto às cinzas, mas sim a preservação da chama. Muito em breve, a Academia celebrará 2 séculos de existência. Fundada sob o olhar visionário do imperador Dom Pedro II, ele próprio, homem de letras, ciência e admirador de inventores e médicos, a Academia, desde o início, ofereceu fundamentos para decisões de políticas públicas que levaram o Brasil a novos patamares de segurança e bem-estar. O imperador, aliás, dizia: se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre do que a de dirigir as inteligências jovens
e preparar os homens do futuro. Em respeito à tradição, que cumpro com imensa alegria, rendo minha mais efusiva homenagem ao ilustre professor acadêmico Mário Barreto Correia Lima, que me precedeu na honrosa cadeira 55. Alegra-me tê-lo conosco nesta noite, ombro a ombro, agora como membro emérito desta casa. Sua generosidade, seu espírito elevado e sua competência exemplar iluminam esta cerimônia e engrandecem ainda mais esta ocasião. Sua trajetória, que resumo a seguir, é uma sucessão de vitórias e de lições para todos nós. O ilustre Dr. Mário Barreto Correia Lima nasceu no estado do Ceará, filho da dona Sara e do eminente sanitarista Dr. Augusto Bezerril Correia Lima, figura notável no combate à febre amarela, tuberculose, à peste bubônica e à malária, com um compromisso inabalável pela melhoria da medicina em sua terra natal. O professor Mário graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil em 1959, e sua trajetória se notabilizou por uma combinação de dedicação às causas públicas e à formação de gerações de médicos. Seguindo os passos de seu pai, foi pioneiro no enfrentamento de desafios sanitários, sendo um dos primeiros profissionais brasileiros a se dedicar ao combate da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, nos anos 80. De maneira visionária, foi o autor do primeiro livro publicado no país sobre a temática. Como professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, na disciplina de Clínica Médica, tornou-se o mais jovem catedrático de sua época, aos 38 anos de idade. Exerceu também a chefia dos departamentos de Clínica Médica nas escolas de medicina de Vassouras e de Valença, sempre com notável competência e espírito de liderança. Sua versatilidade na medicina é equiparável à sua excelência. Atuou de forma exemplar em múltiplas frentes. Foi consultor de gastroenterologia e chefe de grupo clínico na Santa Casa, médico do Instituto Nacional do Câncer, professor catedrático e diretor da antiga Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. E é ainda livre docente em gastroenterologia na UFRJ e em clínica médica na Unirio e professor emérito desta instituição. Foi membro ativo de prestigiosas sociedades científicas, como a Sociedade de Reumatologia da Guanabara, a Brasileira de Gastroenterologia e Nutrição, a Brasileira de Hepatologia e a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Recebeu a comenda Mário Rigatti do Conselho Federal de Medicina. Destacou-se como presidente da Associação Médica Brasileira entre 1981 e 83, quando criou o Conselho Científico da entidade e foi o idealizador da campanha nacional contra o fumo. Presidiu por 2 mandatos a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ali recebeu 2 vezes o título de médico do ano. Desempenhou ainda papel relevante na Comissão de Humanização da Medicina e no Conselho Federal de Medicina. Em 1971, figurou entre os fundadores da Unimed Rio, consolidando mais uma vez seu papel de vanguarda na história da medicina brasileira. Os talentos do professor Mário extrapolam as fronteiras da medicina. Ele graduou-se também em Ciências Políticas pela UERJ e em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá. Há 2 dias, me presenteou com um magnífico livro de sua autoria, no qual fundamenta a disciplina Literatura e Medicina para a Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Evidências do seu apetite intelectual e compromisso com a formação humanista. Foi recebido nesta academia em 1985, tendo sido elevado à condição de membro emérito em agosto de 2024. São 40 anos de dedicação. É casado com Dona Guiomar, pai de Isabela e avô dos médicos Luiz Eduardo e Ana Carolina. Dr. Mário permanece como um pilar de sabedoria e uma referência multifacetada, cuja trajetória inspira e honra todos nós. Cabe-me, portanto, expressar com humildade meu profundo desejo de estar à altura do legado que ele imprimiu à cadeira 55. Legado esse que se soma ao brilho daqueles que, antes dele, também honraram esta academia. Que eu possa, com dignidade e empenho, contribuir com a mesma nobreza à missão desta casa.
O patrono da cadeira 55, que tem hoje a honra de ocupar, é o eminente Dr. José Otávio de Freitas, nascido na cidade de Teresina em 1871. Figura notável de sua época, distinguiu-se como professor de microbiologia nas faculdades de farmácia, odontologia e medicina. Foi sanitarista, administrador de saúde pública, escritor, jornalista e pioneiro em bacteriologia em nosso país. Eleito para esta academia em 1934, aqui permaneceu até seu falecimento em 49, deixando um legado de excelência e compromisso com a ciência e o bem público. Em 1945, a cadeira 55 foi assumida pelo notável Dr. Antônio de Moraes Austrégésilo Filho, diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e expoente da clínica neurológica. Teve papel pioneiro na investigação e descrição da esclerose lateral amiotrófica no Brasil, iniciando seus estudos em 1929, um ano emblemático que marcava o centenário desta academia. Posteriormente, como também cearense Dr. Antônio Biapina, dar continuidade a essa linhagem de excelência. Notabilizou-se na área de tisiologia, com relevante atuação na Escola de Medicina e Cirurgia, onde ascendeu ao cargo de professor catedrático em 1939. Seu ingresso na academia deu-se em 1956. O próximo ocupante que antecedeu o professor Mário Barreto foi o eminente Dr. Aquiles Corzelli Júnior, que assumiu essa cadeira em 1965. Destacou-se especialmente nas áreas de estatística médica e engenharia sanitária e atuou também em áreas de microbiologia e medicina tropical. Sua experiência estendeu-se à administração pública, tendo exercido funções de destaque como direção do Departamento Nacional de Saúde. Assim se constitui a história da cadeira 55, uma linhagem de mestres, cientistas e sanitaristas que edificaram um legado que honra esta academia. São trajetórias exemplares, e aqui chego consciente da magnitude desta casa e da responsabilidade que recai sobre todos os que aqui têm assento. A trajetória que me trouxe até este momento é como frequentemente é a própria vida, marcada por uma combinação de planejamento meticuloso e de encontros inesperados que redefinem o caminho. Minha formação se deu na Faculdade de Medicina da UFRJ, complementada pela residência em Cardiologia no Hospital Clementino Fraga Filho. Tempos memoráveis, ou como eu prefiro dizer, verdadeiros templos formativos, que moldaram os fundamentos da minha prática médica e da minha identidade acadêmica. No ano 2000, tive a oportunidade de realizar um estágio de observação na renomada Cleveland Clinic, instituição de excelência mundial, notadamente reconhecida por sua liderança em cardiologia. Foram 3 meses intensos de imersão em um centro pulsante de conhecimento e inovação. Guardo especial gratidão ao Departamento de Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca, cujos membros me acolheram com espírito de integração e partilha. Curiosamente, foi em torno de uma xícara de café que minha trajetória profissional tomou um rumo definitivo. Embora eu não fosse um entusiasta declarado do café, presto aqui uma homenagem à tradicional bebida do nosso país, pois foi graças a ela, em uma tarde fria e nevada típica de Cleveland, que me aproximei do então chefe do setor de arritmias cardíacas, o Dr. Andrea Natali. A ocasião, absolutamente fortuita, revelou-se determinante. Ali fui encorajado pelo Dr. Natali a me candidatar ao programa de Fellowship em Eletrofisiologia, um programa extremamente seletivo que acolhia anualmente apenas 2 candidatos entre pretendentes do mundo inteiro. Por uma feliz coincidência, ou talvez por intuição dos caminhos que me aguardavam, eu já havia realizado, ainda na graduação, os exames necessários para o exercício da medicina nos Estados Unidos. Dr. Natali tornou-se para mim mais do que um mentor. Foi um segundo pai, cuja generosidade e confiança me proporcionaram oportunidades que apenas um pai proporciona aos filhos. Assim, em julho de 2001, iniciei minha formação especializada naquele prestigioso centro. Fiquei fascinado. A eletrofisiologia cardíaca revelou-se uma especialidade de altíssima complexidade técnica, aliando o domínio da tecnologia de ponta com uma abordagem profundamente humanista. Envolvia intervenção, precisão e raciocínio clínico refinado,
uma conjugação que despertou meu mais sincero encantamento. Meu pai, que naturalmente acalentava a esperança de me ver assumindo a sua clínica, talvez tenha sentido no íntimo o conflito entre esse desejo e a vocação distinta que se revelava em seu filho. Mas, coerente com a sua índole, acolheu minha decisão com grandeza de espírito. Entendia, como tão belamente ensinou Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Movido pelo amor que compreende e abraça, confiou e apoiou o caminho que eu havia decidido trilhar. Em razão das restrições imigratórias impostas após os trágicos acidentes de 11 de setembro, tornou-se inviável minha permanência como integrante do corpo clínico, levando-nos a retornar ao Brasil em 2003. Foi aqui, de volta à nossa terra, que novas possibilidades se abriram. Tive a honra de contar com o apoio e a confiança do saudoso Dr. Paulo Roberto Dutra da Silva, a quem tributo neste momento minha mais sincera admiração e reconhecimento. Talvez confiasse em mim mais do que eu mesmo. Acima de tudo, reconheço que o retorno ao Brasil me presenteou com aquilo que o tempo jamais poderá restituir: a convivência intensa, afetiva e cotidiana com meu pai, que viria nos deixar apenas 1 ano e meio depois. Esse tempo compartilhado permanece como um dos capítulos mais preciosos da minha vida. Construí ao longo dos anos uma carreira fértil, sempre mantendo firmes os laços com a educação, a produção científica e atuando ativamente em sociedades médicas nacionais e internacionais. Mais recentemente, tive a honrosa oportunidade de atuar como membro do serviço de arritmias do Beth Israel Deaconess Medical Center em Boston. Contudo, em nenhum momento considerei uma transferência definitiva para o exterior. Como bem expressou Tom Jobim, minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Hoje, aqui, reafirmo meu compromisso com a medicina brasileira. Gostaria de retomar nesse ponto a ideia de casa, com que iniciei esta jornada. Agora, porém, refiro-me a uma construção completa, uma edificação que, ao longo das décadas, assumiu quase a condição de personagem na história da minha família. Localizada no alto do bairro de Santa Teresa, essa residência foi erguida em 1914 por meu trisavô materno. Acolheu gerações da família, que ali desfrutavam dos jardins e da vista privilegiada da cidade. Foi nessa casa que cresceu minha avó materna, Dona Iole, que em 1941 se casou com um jovem médico paraense, Arão Burlamac Benchimol, que viria a ser reconhecido como um dos mais prestigiados e competentes cardiologistas do Brasil. Com orgulho, foi também membro desta ilustre academia, ocupando a partir de 1962 a cadeira número 9, cujo patrono é Miguel Couto. O professor Benchimol foi um gigante da clínica médica e da cardiologia. Como docente, atingiu os mais elevados patamares da carreira acadêmica, como livre docente e catedrático das universidades do então Distrito Federal, com especial ênfase na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como chefe de serviço do Hospital dos Servidores do Estado, um dos grandes centros de excelência médica da capital, e coordenou importantes programas de pós-graduação em cardiologia. Foi ainda fellow do American College of Cardiology, reconhecimento internacional de sua competência. Com minha avó Iole, o professor Arão teve 3 filhos: Eliana, Mônica, minha mãe, e Cláudio, todos com vínculos estreitos com esta academia. Minha tia Eliana casou-se com o acadêmico José Barbosa de Medeiros Gomes Filho, ocupante da cadeira número 54, igualmente dedicado à cardiologia, com importante atuação nas universidades e nas sociedades médicas. Meu tio, o acadêmico Cláudio Buarque Benchimol, seguiu os passos do seu pai, tornando-se professor respeitado e médico consagrado, tanto no âmbito público quanto no privado. Ocupa a cadeira número 14 desta academia e tem uma carreira das mais distinguidas no Brasil. Tive hoje a honra e a alegria de ouvi-lo em sua saudação,
mantendo uma tradição familiar. Como ele mesmo disse, sou a quarta geração entre os Benchimol e Saad nesta academia, sendo mais uma vez saudado pela geração anterior. Em 1993, o professor Arão saudou meu pai, Edson Saad, que por sua vez saudou o acadêmico Cláudio Benchimol em 1997. Querido tio Cláudio, eu quero retribuir à altura. Além de mentor e modelo, professor adjunto da UERJ, da UFRJ, membro das mais importantes sociedades de cardiologia e fellow da Universidade de Londres, você exerceu uma enorme influência na minha vida profissional e pessoal. Agradeço a você, especialmente por um legado que nem mesmo meu pai conseguiu me transmitir. Você é mesmo, de fato, responsável por ter me tornado um apaixonado torcedor do Fluminense. Aquela casa de Santa Teresa viria a receber, no início da década de 60, um novo e entusiástico morador, meu pai, por ocasião do seu casamento com a bela jovem, segunda filha da família Benchimol, minha mãe, Mônica, por quem nutriu a vida inteira uma paixão tão intensa quanto duradoura. Permitam-me repetir a palavra paixão, pois ela é absolutamente indispensável quando nos referimos a meu pai. Ele foi um apaixonado pela vida, pela medicina, pelo ensino e, sobretudo, pela família. E essa mesma paixão era retribuída por legiões de amigos, alunos e pacientes que lhe devotavam profunda admiração. Os alunos bebiam de sua sabedoria, colegas viam nele um exemplo, pacientes encontravam nele esperança e acolhimento. Nascido no interior do estado de São Paulo, primogênito de imigrantes libaneses, meu pai herdou do meu avô Calim a disciplina férrea e o espírito de superação. E de minha avó, Evelina, a ternura, a escuta e o cuidado afetuoso. Essas duas naturezas se fundiram nele com rara harmonia. Era um médico dotado de profunda empatia, um humanista nato e, ao mesmo tempo, um profissional rigorosíssimo, cuja conduta científica era pautada pela mais alta exigência intelectual. Estudioso incansável, leitor voraz, guiava-se por uma visão da medicina que jamais dissociava a precisão técnica da compaixão. Para ele, essas dimensões não se anulavam, alimentavam-se mutuamente. Ele fazia essa combinação com leveza e naturalidade, sempre envolto por uma ampla e refinada cultura filosófica, literária e artística, que o tornava ainda mais singular. E nas palavras de Miguel Couto, patrono da cadeira que ele ocupou, a convivência com o sofrimento ensina a humildade. Na residência de Santa Teresa, território sagrado do Dr. Edson era sua espetacular biblioteca. Uma das imagens mais vívidas da minha infância é vê-lo ditar suas anotações para aulas ou prontuários médicos, enquanto eu brincava por perto, ainda alheio à preciosidade que se acumulava ao meu redor. Livros, revistas científicas recém-chegadas, todas lidas e organizadas com zelo. Aquela biblioteca era também um espaço de partilha, sempre aberto a estudantes, residentes, mestrandos e doutorandos, espelhando o espírito formador e solidário que norteava sua vida profissional. Nada mais apropriado do que evocar uma citação de Cícero, autor que meu pai muito admirava. Se ao lado de uma biblioteca houver um jardim, nada faltará. Pois na casa de Santa Teresa havia ambos, e havia, acima de tudo, uma tradição de saber, de generosidade e de compromisso com o outro que hoje me inspira, e que, com reverência, trago comigo nesta nova e honrosa jornada. Quando alcancei o 5º período do curso de medicina, meu pai fez questão de assumir a disciplina de semiologia, aquela que, mais que qualquer outra, estabelece os alicerces do vínculo humano e ético entre médico e paciente. É nela que se aprende o acolhimento, a observação, a arte de diagnosticar a partir da escuta e do exame clínico. Ele foi para mim e para tantos um mestre exigente, mas sempre suave.
e, acima de tudo, absolutamente dedicado, inclusive passando todas as manhãs de sábado a nos ensinar à beira-leito. Em sua sensibilidade, registrou em seu discurso de posse nesta academia: "Sou feito de amores." Acreditava profundamente que a verdadeira liderança se constrói pelo exemplo. Essa crença nos fazia melhores. Como Galileu Galilei, acreditava que não se pode ensinar tudo a alguém, apenas se pode ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Dele e de minha mãe, recebi os valores e os princípios que orientam a minha existência. Em sua homenagem, percorri as muitas lembranças que marcaram sua trajetória no livro Do Fundo do Coração, cuja escrita me proporcionou a honra e a emoção de registrar um legado que não se apaga. Desde a infância, eu soube que seria médico. O exemplo diário de meu pai se somava a uma estrutura familiar firme e amorosa, construída com maestria por minha mãe, Dona Mônica. Extrovertida e vibrante, foi o motor das nossas vidas, a força que sustentava e inspirava meu pai, meus irmãos, Marcelo e Sérgio, e a mim. Com sua energia inesgotável, muitas vezes fez os papéis de pai e mãe. Sua presença constante, seu carinho, sua dedicação, seu bom humor, marcado por uma risada inconfundível, foram fundamentais na minha formação. Dona Mônica é até hoje a magia que faz a vida acontecer. É enorme a minha alegria de tê-la conosco aqui nesta noite, depois de um período de pura superação. Meus irmãos seguiram carreiras brilhantes na área da economia e das finanças, impulsionados como eu pela liberdade e pelo amor com que fomos criados. Marcelo, em especial, tem sido um dos meus maiores incentivadores. Irmão mais velho e sábio, muitas vezes assumiu o papel do professor Saad, oferecendo conselhos ponderados e repletos de sabedoria. E a vida, sempre generosa, me deu ainda o maior de todos os presentes. Cíntia, minha esposa, também médica, e que médica. Nós dois tivemos a honra de ser orientados e formados por grandes mestres da medicina na UFRJ. Cíntia teve o privilégio de contar com os ilustríssimos acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco, Rui Haddad, Walter Zin e Patrícia Rocco, como grandes mentores ao longo de sua trajetória pelos campos das doenças do aparelho respiratório. Inteligente, ética, generosa, é o pilar da minha existência pessoal e profissional, literalmente o ar que respiro. Tenho uma admiração profunda e incondicional por tudo o que ela é. Caráter firme, absoluta honestidade, companheirismo constante, amor infinito e carinho sem medida. Seu senso de família, sua fé inabalável e sua dedicação aos que amam são as fontes de força e equilíbrio que sustentam e guiam o nosso lar. Cíntia tem um nato instinto materno, que se manifesta na forma como cuida de todos à sua volta. Especialmente de mim, dos nossos filhos e de nossas mães. Aprendi com ela também a importância do chamado tough love, essa forma firme, mas amorosa, de nos direcionar, proteger e incentivar a sermos melhores cada dia. Em 27 anos de casamento, esteve ao meu lado, em cada conquista e em cada desafio. Sempre com a mesma presença serena e forte. Sua coragem e ternura moldaram cada uma das minhas vitórias. Palavras não alcançam a verdadeira dimensão do que sinto por ela. E juntos construímos uma linda família. A maior realização da minha vida
certamente o item mais valioso do meu, entre aspas, currículo. Nossos filhos, Henrique e Guilherme, são uma fonte inesgotável de inspiração, motivo diário de orgulho e alegria. Representam um amor profundo que eu jamais imaginei existir antes de me tornar pai. São versões muito aprimoradas de seus pais, sensíveis, íntegros, preparados para os desafios do mundo. Por eles faço absolutamente tudo, sem reservas, sem hesitação. Não sei se têm plena consciência do quanto me fazem bem, do quanto preenchem minha vida com sentido e esperança, nem do orgulho, às vezes silencioso, mas imenso que carrego. Suas dores são minhas dores, suas alegrias, minhas alegrias. Espero com a humildade de quem sabe que os filhos ensinam tanto quanto aprendem, conseguir transmitir-lhes um legado digno do que recebi de meu pai, de amor, de valores, de compromisso com o bem e, acima de tudo, de humanidade. Como escreveu o teólogo britânico Clive Lewis, a verdadeira medida das nossas riquezas está naquilo que deixamos nos corações daqueles que amamos. Ver neles reflexos daquilo que mais prezo, ética, empatia, coragem e generosidade, é para mim a mais recompensadora das vitórias. Disse meu pai também em seu discurso de posse: sou feito de sonhos. Antes disso, em 1979, ao tomar posse como o primeiro titular de cardiologia da UFRJ, ele afirmou: chego com a convicção de que o trabalho humano transformará sempre os sonhos em realidade. E aqui cabe falar de um sonho que espero concretizar no viés da solidariedade e do avanço nos cuidados médicos, tema estelar desta academia. Como escreveu Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o sonho é uma fresta do espírito. Na posição de chair do Comitê de Relações Globais da Heart Rhythm Society, tenho trabalhado na criação de programas educacionais em todos os continentes. Um dos meus grandes sonhos é levar o tratamento das arritmias cardíacas a regiões com acesso limitado ou inexistente, proporcionando atendimento aos pacientes menos favorecidos e formação especializada de profissionais. A tecnologia avança muito rapidamente e acredito que em breve será possível expandir essas ações até mesmo de forma remota, uma esperança concreta e importante para um país continental como o Brasil, com tantas carências em saúde especializada. Esse projeto é inspirado pelo mesmo humanismo que guiava meu pai. É para mim uma forma de devolver à sociedade o que generosamente me foi concedido. Citando São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Nesta academia, onde se cultiva o saber, a excelência e, acima de tudo, o serviço à sociedade, sinto ecoar o meu desejo de contribuir para a medicina como ciência e como arte, a arte do amor à humanidade. Agradeço emocionado à presidente Eliette Busquelar e a todos os acadêmicos que me acolheram. Como já citado pelo acadêmico Cláudio Benchimol, e parafraseando John Kennedy, terei em mente não o que a academia pode fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer pela academia. Por fim, nesta mesma tribuna, meu pai saudou o acadêmico Halley Pacheco, com palavras que hoje voltam aos meus ouvidos. Escolheu dirigir-se a mim, seu filho caçula, como se escrevesse uma carta pessoal. Naquela homenagem, ele evocava o compromisso da medicina com o outro, com a dignidade, com a escuta, e dizia: para ser médico, há que amar as gentes. Exame físico, faça-o cada vez com o apuro do pintor a pintar sua obra-prima. Pai, hoje, 20 anos após a sua partida, ainda sinto sua ausência de forma profunda. Mas também sei que você está aqui. Está em mim, em meus filhos, em tudo que construímos inspirado em seu legado. Está na academia que você tanto amava.
Em momentos de incerteza, é a você que ainda recorro, em busca de firmeza, serenidade e da confiança que sempre me transmitiu. Tenho a convicção de que o mundo seria um lugar melhor se houvesse mais Edson Saades entre nós. Como disse o acadêmico Cláudio Benchimol em sua comovente saudação, hoje o céu realmente está em festa. Posso imaginá-lo ao lado do querido e saudoso acadêmico Sérgio Novis, ambos sorrindo com afeto e partilhando um saboroso pedaço de bolo. Uma cena tenra que evoca o apreço genuíno que nutriam pelas pequenas delícias da vida. Um importante detalhe torna essa imagem ainda mais especial. Hoje, 16 de maio, comemoramos o aniversário de nascimento do professor Novis. O bolo, portanto, carrega muitas camadas de significado e celebração. Termino com palavras de Marco Túlio Cícero novamente. Embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, é eterna a memória de uma vida bem empregada. Naquela noite, você encerrou dizendo do seu pai que muito o ama. Hoje, neste mesmo recinto, entre amigos, mestres e deuses, posso devolver do seu filho que muito te ama. Muito obrigado a todos. Caríssimo acadêmico Eduardo Saad, não é só o céu que está em festa, a Academia Nacional de Medicina também. A Academia Nacional de Medicina mostra claramente a alegria que sua entrada nos traz. Com a bancada dos acadêmicos plena de confrades e confreiras e o número expressivo de candidatos, de convidados. Como ouvimos ontem o honorário mineiro Savassi falar de Guimarães Rosa, temos hoje a presença de encantados da sua família. O professor Arão Benchimol, seu avô, e o seu pai, Edson Saad. Eu conheci ambos, o professor Arão Benchimol, quando eu entrei na UERJ, e muito antes disso, o professor Edson Saad, porque eu era aluna do Antônio Paes de Carvalho, muito amigo do seu pai. E foi a partir dos meus 20 anos que eu comecei a conviver com o professor Edson Saad. E ele foi uma das pessoas fundamentais para a minha entrada aqui na academia, foi parte da minha comissão de honra, e eu me lembro perfeitamente que nós participamos de várias bancas juntos, e uma vez eu precisava muito falar com ele, e era mais de 10 horas da noite, eu telefonei para sua mãe e disse, por favor, onde é que está o professor Saad? Ela me disse, no consultório. Eu digo, não é possível. Ela disse, não, ele está no consultório. Então, eu tive o privilégio de privar com a sua família e a sua entrada me causa uma profunda emoção. E eu devo ao seu pai a minha introdução a diversos acadêmicos em São Paulo que eu não tinha nenhum conhecimento. E foi ele também que eu entrei em maio, há 21 anos atrás, e em julho, que era quando nós fazíamos a eleição da academia, ele me disse, você precisa ser segunda secretária. Eu disse, mas professor, eu acabei de entrar. Ele disse, não interessa,
você vai ser segunda secretária. E aí que eu comecei e estou agora presidente da academia. Então, de uma certa maneira, a minha vida tem várias passagens que são misturadas com a sua família. Então, eu tenho muita emoção de te dizer muito bem-vindo, acadêmico Eduardo Saad. Muito obrigado por tudo que você falou. Eu realmente estou emocionada porque a presença do seu pai, do acadêmico Antônio Paes de Carvalho, são memórias muito importantes e muito felizes na minha vida. Bom, com isto, eu acho que nós todos estamos aqui para festejar, então eu gostaria de chamar a comissão que introduziu o acadêmico Eduardo Saad, Eduardo Saad no recinto, que o levasse para o salão, e gostaria de pedir que todos ficassem aqui até que o Eduardo e sua família chegassem ao salão. E esta comissão é composta dos acadêmicos Jaime Brandão de Marcilac, José Galvão Alves, Antônio Egídio Nardi, Fábio Jatene, Walter Zin e Maurício Magalhães Costa. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.